Depois de uma das quedas mais assustadoras do mercado de cripto, nós chegamos no ponto que eu posso chamar de fundo do poço. Daqui, se o mercado continuar insistindo em queda, a gente pode ver a situação ficando bem feia. Mas, por outro lado, se ele se segurar, é a última região que ele precisa se segurar. Então, eu quero ser bem sincero se tem possibilidade dele se segurar nessa região ou não, e o que isso significaria para o seu bolso, pelo menos para o meu. Eu estou completamente comprado em altcoins também. Então isso significaria que todos os investimentos estariam em risco. Só que, vamos lá, eu quero deixar isso tudo bem claro para vocês, já de adianto, que esse vídeo não é um vídeo pessimista. Antes de eu pegar o gráfico e jogar na sua cara, eu preciso te contextualizar da importância desse gráfico, porque ele não é um gráfico que todo mundo consegue acessar. Você tem que juntar as mesmas informações para acessar o gráfico em si, e ele é um cruzamento de dados, tá? O resultado de um cruzamento de dados. Então não vai ser tão fácil e simples só jogar na sua cara e falar, é isso aqui. Não. Vamos lá, primeira coisa que eu preciso te falar. Nós estamos ainda dentro do programado do mercado de cripto. O que é o programado? É o ciclo do mercado como um todo. O gráfico do Bitcoin, ele é cíclico. Se você for voltar no tempo e ver que sempre ele faz a mesma coisa, e porque agora seria diferente. E por mais que tudo isso esteja acontecendo com o nosso mercado, nós estamos ainda dentro do programado. Então, enquanto mantiver aqui, fica tudo certo. Só que tem uma variável, as altcoins que estão sofrendo muito, e aí que fica o negócio ruim pra gente. Porque nós queremos ver resultado nas altcoins e elas estão completamente estagnadas. Eu vou te mostrar o tempo que elas estão, que chega a ser até irritante. Então, olha só. Esse aqui é o gráfico do histórico do Bitcoin. Nós geralmente temos 1060 dias, geralmente nos últimos vídeos eu sempre mostro isso aqui, na verdade, nesses últimos eu não mostrei, mas lá atrás eu fiz vários estudos em cima desse gráfico. E nós temos ainda um espacinho muito bom aqui para subir, finalizar o ciclo e depois entrar numa queda. Só que a sensação é que nós não estamos tendo alta porque as altcoins não estão subindo. Então, se tratando de ciclos do Bitcoin, nós estamos bem. O Bitcoin em si, ele está bem demais, então não seria um motivo de desespero desde que o Bitcoin conseguisse se manter em uma tendência saudável. E está ficando muito nítido isso. Só que quando você entra em outro gráfico, é aí que começa a bater uma dor. E esse gráfico se chama Others. Para você entender, nós temos vários gráficos que representam as altcoins do mercado de cripto. Nós temos o gráfico chamado Total, Total 3 e o Others. Entende comigo? As maiores criptos do mercado hoje, se a gente for pegar o top 2, Bitcoin e Ethereum. Se você tirar só o Bitcoin, que tem 2 trilhões de dólares de market cap, o tamanho de mercado de cripto como um todo vai diminuir bastante, porque Bitcoin é o manda-chuva do negócio. Então hoje o mercado de cripto tem 3 trilhões de dólares de tamanho de mercado, anota esse número. Se você tirar o Bitcoin, você vai para 1 bilhão. 1 trilhão, perdão. E aí, ou seja, grande parte do Bitcoin vai sobrar só o Ethereum para baixo, correto? E se a gente tirar o Ethereum da jogada também, que ele tem 300 bilhões de dólares de market cap. Tirando o Bitcoin e Ethereum, já fica uma porrada grande, já fica aqui pra gente 852 bilhões de dólares em tamanho de mercado. Então olha só como quando você tira o Bitcoin e Ethereum, o restinho da grana que fica, que é 850 bilhões de dólares nas altcoins. Só que o negócio vai ficando mais tenso conforme você vai adicionando mais filtros, até você chegar nesse gráfico chamado Others. E esse Others você já vai ficar um pouquinho mais hostil no mercado. Vamos tirar o Bitcoin, vamos tirar o Ethereum e vamos tirar logo esses top 10 aqui, que são as maiores criptos do mercado. Se você tirar os top 10, nós vamos ficar somente com 260 bilhões de dólares de tamanho de mercado. Ou seja, as altcoins que provavelmente você tem na carteira, que deve ser além dos top 10 aqui, lá pra frente, são as moedas que tendem a dar o maior retorno possível pra gente, onde a gente quer ganhar dinheiro. Só que elas representam uma parte tão pequena do mercado, e elas estão caindo tanto, que fica desanimador. Eu entendo. E esse gráfico vai ser fundamental para a gente entender o tamanho dessas altcoins pequenas, agregadas, que dá 260 bilhões, que é pouco em relação ao mercado. E como que está o comportamento dessas criptomoedas pequenas com o Bitcoin. E é aqui que o negócio fica interessante, eu quero que você continue aqui nesse raciocínio. Eu vou pegar esse gráfico do Others e vou fazer uma relação com o gráfico do Bitcoin. Então eu vou pegar o gráfico da Bitstamp aqui e vou fazer um cruzamento de dados entre o gráfico do Others e o Bitcoin,
Para você entender o que isso aqui significa, e esse aqui é o gráfico que eu te falei, que é um dos mais importantes para o momento, esse gráfico vai fazer o seguinte: se ele estiver subindo, você está ganhando muito dinheiro com as suas altcoins. Se ele estiver caindo, você está perdendo dinheiro com as suas altcoins. A grosso modo, historicamente, isso sempre aconteceu, tá? E aí, quanto mais tempo ele estiver caindo, pior, porque significa que as altcoins estão sangrando lentamente. Quanto mais rápido, melhor. Significa que a queda é muito rápida e a alta também é muito rápida, então fica mais tranquilo. Não dá uma sensação de, aos poucos, o dinheiro vai indo embora, as altcoins vão ficando para trás. Isso significa que, exatamente por causa dessa explicação, nós estamos vivendo um dos piores momentos do mercado, tá? Pior até que um ciclo de baixa. Por que eu tô falando isso? Porque desde 2022, tá? Praticamente 3 anos nessa brincadeira, as altcoins estão performando muito mal em relação ao Bitcoin. O Bitcoin subiu sozinho, até o Ethereum tá atrasado. Então são 3 anos que era para o mercado desenvolver e não desenvolveu. E esse é o motivo que a maioria das pessoas está irritada, as pessoas estão irritadas, desesperançosas, e tem um motivo por trás que é essa desvalorização. As altcoins, o gráfico do Others, aquela quantidade pequena de capital que a gente quer que suba pra caramba e a gente ganhe dinheiro, tá completamente atrasada. Isso nunca aconteceu na história, o tanto de tempo caindo assim esse gráfico. Para você entender e puxando mais o histórico de trás, você vai lá no último ciclo, em 2020 para 21, você vai perceber que em dezembro de 2020 para frente, as altcoins subiram muito. E foi exatamente quando tivemos esse fundo aqui. Esse gráfico do Others em relação ao Bitcoin caiu muito, então chegou um momento que as altcoins ficaram muito atrasadas em relação ao Bitcoin. Só que em algum outro momento, as altcoins performaram muito melhor que o Bitcoin nessa sequência magnífica de meses. Beleza? Só que por que ela segurou aqui? E aqui que vai essa linha de tendência importante que eu falei no início do vídeo, que é essa linha de tendência. Nós estamos nesse gráfico em um canal de alta, um canal ascendente. Isso significa que isso aqui é uma tendência de alta no gráfico do Others / Bitcoin. Uma tendência de alta nesse gráfico significa que você tendo altcoins na sua carteira, você tende a ganhar dinheiro. Se essa tendência for quebrada, aí, meu amigo, a tendência azeda. E aí as altcoins que já não estão boas tendem a ficar pior. Porque é uma quebra de tendência, não é diário, não é semanal. Estamos num gráfico mensal. Então é uma tendência de mais ou menos 9 anos que seria quebrada. Isso seria muito fatal e ruim para as altcoins. E assim como o ciclo passado, nós estamos nesse exato momento fazendo um novo toque nessa linha de tendência. Lembrando que da última vez, quando foi o gatilho para as altcoins valorizarem e passarem a performance a rodo no Bitcoin meses seguidos, que foi neste ponto aqui, nós tocamos essa linha e defendemos. Seria o caso desse exato momento, porque a gente está batendo aqui. Se isso for quebrado, a tendência que dá uma mínima vantagem para as altcoins seria quebrada. Então seria muito ruim para as altcoins. Então não ficaria nem um pouco legal. A gente poderia até falar que seria o fim da esperança de uma valorização nas altcoins, a grosso modo, olhando tecnicamente. Novamente, eu estou falando isso sem viés, só olhando para o gráfico. Só que essa minha primeira leitura, ela é muito mais pro lado do e se romper para baixo e ficar quebrado. Nós temos também o outro lado da história, que é o e se segurar. Só que a gente precisa ter razões para acreditar que ele possa se segurar. Eu quero te mostrar que temos mais razões para a gente se segurar nessa região do que romper para baixo. Até porque da última vez, em questão de timing, esse gráfico segurou, entregou uma grande valorização para as altcoins. E por que não seria diferente agora? E o melhor disso é que, se você olhar nesse mesmo gráfico, a gente está vendo um padrão de cunha descendente. Você que acompanha esse canal, você sabe que eu adoro esse padrão. E esse é basicamente o meu setup. Sempre quando eu fazia operações futuras, operações de trade futuro, lá atrás, alavancado, enfim, eu usava esse setup. Eu queria ver uma cunha descendente em um suporte importante. Isso seria o melhor sinal possível para eu abrir uma operação e esperar uma valorização. E aí eu tinha 2 modos de operar essa tendência. Seria comprar nesse toque, nesse suporte, que seria uma opção, ou de uma forma mais conservadora, esperar romper, confirmar
e ir embora. Então eu comprava nesse reteste aqui. Então essas eram duas ocasiões que eu me posicionava dentro desse cenário. E por que que eu, em anos acreditando nisso, eu não acreditaria nesse exato exemplo? Porque agora eu falaria, pô, mas e se? E claro que a gente precisa de mais informação. Isso aqui é praticamente. A gente viu um gráfico que você pode até falar comigo, você que manja mais de análise gráfica, falar, Douglas, mas esse gráfico aí, você forçou a barra demais, né? Indo atrás de um orders barra Bitcoin, cara, nunca ouvi falar disso, provavelmente não. Mas por que que eu tô te mostrando isso? Porque todos os gráficos de cripto eles se interceptam. Eles, na verdade, têm uma interseção ali. E se um gráfico ele é respeitado, e temos exemplos no passado, ele é importante para a gente no presente. E temos que considerar as mudanças no ciclo e não choramingar. E continuar firme na tese se tiver sentido continuar firme na tese. E o que eu estou te mostrando é que nós estamos ainda uma tendência boa das altcoins, só tendo uma coisa que a gente nunca viu antes, que foi um derretimento, pelo menos um atraso gigantesco nas altcoins por causa desse gráfico. São literalmente 1050 dias que o mercado ficou lateral caindo lentamente, as altcoins tendo uma performance péssima e várias altcoins estão com a mesma performance desde 2022, cara. Isso é absurdo. Isso é absurdo. São 3 anos não saindo do lugar enquanto o Bitcoin sobe horrores. Isso é normal te causar um péssimo sentimento. Porque a gente tá no mercado para ganhar dinheiro e o negócio fica assim. Isso não é culpa de ninguém, não é culpa do mercado, não é culpa de manipulação. É o mercado se autorregulando. E claro que tudo que a gente olha para o passado é uma métrica que a gente pode se basear para o futuro. Nós temos que considerar mudanças, mas desde que essas mudanças mantenham uma estrutura saudável de mercado e mantenham os sinais gráficos, fica tudo certo. E essa é a hora que o vídeo começa a pegar um ar diferente, porque eu vou ficando otimista conforme eu vou vendo sinais de resposta positiva para o mercado. Então nós temos aqui uma tendência chata e o mercado não vive só de pressão vendedora, tá? Quero deixar bem claro. Não existe só venda no mercado, é porque você está acostumado com isso. Em algum momento vai aparecer uma força compradora e ela precisa aparecer para manter a saúde do mercado no momento que nós estamos. E eu vou te mostrar que o motivo da gente estar vendo essa última queda aqui é exatamente o mesmo motivo que pode levar a gente para cima. Porque seria muito hipócrita de falar que a gente caiu por causa de X, sendo que X pode causar uma alta do mercado também da mesma forma, da mesma intensidade ou uma intensidade maior. Então, eu vou para esse gráfico aqui. Um gráfico de liquidações. Você vai perceber que nessa última queda que a gente teve no Bitcoin foi uma queda muito forte, né? Saiu ali dos seus 106 para os seus 91 mil dólares. E você vai ver que essas regiões aqui mais claras são regiões que tinham muito dinheiro de gente que estava operando alavancado. Eu já fiz um vídeo. Quando aconteceu essa queda, eu fiz um vídeo explicando todos os assuntos, deu até 40 minutos de vídeo explicando tudo isso, então se você não viu, recomendo que veja, mas se inscrever nesse canal, você sana todas as suas dúvidas, porque eu tô aqui para te ajudar, tá? E sendo o mais transparente possível, porque nós estamos nessa jornada juntos, queremos ganhar e vamos ganhar dinheiro juntos. Então, olha só, a gente tem esse gráfico todo colorido e quando acontece a queda, ele limpa essa grana. Isso significa que quem perdeu dinheiro nessa queda não foi quem tinha uma carteira, várias criptos ali compradas na carteira, porque teve uma desvalorização, tá? Tem muita gente que fala, só perde quem vende. Enfim, basicamente isso. Mas quem opera alavancado estava alavancando demais o capital esperando alta, perdeu dinheiro com essa queda, porque essa queda foi atrás da liquidação desse povo. Todo o dinheiro que eles alavancaram, essas pessoas perderam tudo. Enquanto uma pessoa que está com uma carteira só definida no spot, ou seja, comprei minha cripto, está guardada na corretora ou na minha carteira privada, você está tranquilo, sem mexer com a alavancagem. Só que, você entende que essa queda foi resultado das pessoas alavancando muito para cima? E quando ele fez essa queda, ele limpou essas cores, agora a gente está vendo muito menos? Sim, foi o motivo de alavancagem excessiva e muita liquidez no mercado que levou a gente para baixo. A questão é que esse mesmo fator leva a gente para cima, assim como você pode ver essa quantidade de cor que acaba sendo mais intenso do que a gente teve durante a queda. Agora tem muitas pessoas apostando em queda do mercado. Eu não estou aqui para justificar que o mercado vai subir por causa disso. Mas, depois de ter uma queda tão forte, tão absurda como a gente viu, em busca da liquidez, sendo que a gente tem mais liquidez acima, se eu fosse ser completamente pessimista, eu falaria que nós temos uma chance muito grande de voltar para os 110 mil dólares e depois acabar o mercado.
tá? Essa seria uma possibilidade. Para só olhar para isso e falar que como a gente caiu, buscou liquidações para baixo, a gente pode subir e buscar liquidações acima. E esse gráfico deixa muito claro que a gente tem isso ainda para buscar, tem muita grana ali. E agora que buscou embaixo, ele busca em cima. Mas geralmente isso acontece quando o ativo está em uma tendência o quê? Lateral. E é exatamente por isso que se você for para o gráfico do Bitcoin e para o gráfico diário, você vai perceber que nós estamos em uma lateralidade. E uma lateralidade ela é muito caracterizada pelo toque no suporte e depois visitar os topos. Então, basicamente, ele pega aqui de baixo, ferra uma galera, depois desce, depois sobe, desce. Essa lateralidade, todo mundo perde dinheiro nessa jogada quando se trata de alavancagem. E é um fenômeno muito normal do mercado, ele faz isso para captar grana mesmo. E para criar liquidez e captar zonas de alavancagem, liquidez fora dessa zona, porque quando ele se definir para qual caminho vai, ele tem combustível para fazer isso, até porque essas quedas que a gente viu só são possíveis por causa dessa liquidez que serve como combustível. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar comigo, mas eu estou tentando ser o mais sucinto possível, sendo que eu já expliquei toda essa questão de liquidez no vídeo passado. Ou seja, assim como ele buscou essa base inferior desse range lateral, eu esperaria que ele fosse voltar a subir. Só que nós temos um fator aqui, que é o fator tempo. Quando que ele vai fazer isso? Nós não temos controle do curto prazo, mas isso aqui seria muito viável no médio prazo, ou seja, ao longo de semanas, talvez mesmo em fevereiro, já que fevereiro mal começou. Isso aqui fica muito claro quando você volta no tempo e vê que isso se repete inúmeras vezes. O mercado vai embaixo, ele vai em cima e ele fica fazendo isso para ferrar todo mundo. E geralmente quando você vê uma tendência de alta e ele faz uma pausa lateral é para continuar subindo. E é exatamente o que a gente está vendo agora. Casando com a primeira informação que eu te passei nesse vídeo sobre os ciclos do mercado que nós temos ainda margem para subir no Bitcoin, eu ainda espero que a gente vá buscar novas máximas no Bitcoin. E essa queda que a gente teve agora, que tirou muito dinheiro do mercado, serve para a gente formar esse fundo e voltar a subir assim como foi lá atrás. Só que, novamente, eu não sei controlar para você quando que isso vai acontecer, amanhã, depois de amanhã, não tem como. E depois a porrada que o mercado sofreu, nem tenta esquentar a cabeça com isso, que não vale a pena. E aí, você juntando essa informação, e claro que eu vou te dar mais informação, você juntando essa informação com o gráfico do Others, eu vou pegar aqui, ó, Others barra BTC, vou fazer aquela relação do gráfico e vou vir para esse. Juntando tudo isso, nós vamos ver que é bem possível que junto com essa queda e o Bitcoin no fundo, tentando agora buscar uma região de liquidez acima, perto dos 110 mil dólares, nós temos esse gráfico importantíssimo que nós dependemos dele, querendo ou não, para ganhar dinheiro com as altcoins, buscando um suporte com padrão de reversão. Então, olha só quanto peso técnico nós temos para crer em uma alta. Para crer que o mercado vá se recuperar a partir desse ponto, porque nós estamos vendo praticamente assim como foi em 2020 e 2021, um momento de max pain do mercado, que seria a dor máxima, e provavelmente é o que você está sentindo se você tem altcoins compradas. Só que nesse ponto é o ponto que geralmente o mercado faz o contrário do que as pessoas imaginam, porque todo mundo está esperando que vai acabar, que é queda, só que nós ainda estamos mantendo uma estrutura boa, estamos num suporte nesse momento com padrão de reversão. Para você que tem convicção técnica, esse aqui é o prato cheio para você comprar, esperar um retorno no médio prazo. Não estou falando que vai ser bem sucedido, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas é o que eu estou fazendo. E para você entender o contexto da loucura que a gente sofreu, viu, eu vou trazer o gráfico do Ethereum no curto prazo, para você entender do que eu estou falando. O Ethereum teve um dos comportamentos mais bizarros por ser a segunda maior cripto do mercado, fazer o que ele fez foi absurdamente surreal. O Ethereum, em questão de minutos, ele chegou a ter uma queda aqui de 30%. Depois que ele caiu 30%, ele chegou a recuperar momentaneamente 40%. Depois que ele pegou e recuperou 40%, ele chegou a cair 10%. E aí você vai notando que a volatilidade vai ficando cada vez menor. Isso é o que a gente chama de um padrão de equilíbrio, triângulo simétrico do mercado. A gente faz um grande movimento e ele vai cada vez mais afunilando seu comportamento e reduzindo a volatilidade, porque aqui foi a grande pancada do mercado. Isso para você entender do que a gente está falando. E aí eu sempre falo, você que acompanha os últimos vídeos, eu falo muito sobre a importância do Ethereum, como que ele guia
o mercado. Se o Ethereum sobe, as moedas tendem a subir. Se o Ethereum cai, as moedas tendem a cair. Então a nossa esperança daquele gráfico se segurar está nas mãos do Ethereum. Douglas, por que você fica falando isso, cara? Que o Ethereum vai direcionar? Porque o Ethereum tá de lado, tomando uma surra do Bitcoin, e quem está sofrendo nesse meio do caminho são as altcoins. E por que o Ethereum subindo, ele faria o mercado subir? E aqui eu vou entregar para você uma reflexão que você tem que prestar atenção. Eu vou tentar ser o mais simples possível. Nós temos várias criptos no mercado, fato. As duas maiores nós temos o Bitcoin segundo o Ethereum. Ou seja, o Ethereum é a segunda maior cripto e por mais que muita gente não goste, ela ainda é uma grande moeda do mercado e não perdeu o seu pódio, ok? Outro fato relevante, dentro de todo o capital que está dentro da estrutura blockchain de cripto, nós temos 100 bilhões de dólares dentro das redes, em protocolos, em projetos, em criptos, dinheiros aplicados dentro desses projetos que você está investindo. Só que 50% desse capital está na mão do Ethereum. Mais 50%, quase 60% do capital de cripto sendo usado dentro de cripto está no Ethereum. O que torna o Ethereum o maior monopólio em termos de usabilidade blockchain. Isso significa que o Ethereum é uma rede, é uma estrutura blockchain que abriga vários projetos dentro dele, e esses projetos estão sendo usados a ponto de deixar o Ethereum como top 1 em usabilidade no mercado. E além de ser a rede mais consolidada. O segundo fato importante é que se você for pegar várias altcoins do top 100, do ranking 100 das criptos, a maioria vai ser desenvolvida dentro da rede do Ethereum. A maioria vai ser desenvolvida dentro da rede do Ethereum. Então, querendo ou não, o Ethereum ainda é o bicho que manda nesse mercado. E se o Ethereum valoriza, vamos lá, se o preço do Ethereum valoriza, significa que o token está valorizando. Isso se reflete também como comportamento de dentro da rede. As pessoas vão ficar mais interessadas em comprar e movimentar a rede do Ethereum. E se as pessoas movimentam a rede do Ethereum, os protocolos, projetos dentro da rede do Ethereum tendem a chamar mais atenção. E se esses projetos dentro da rede do Ethereum tendem a chamar mais atenção, eles tendem a valorizar. E aí a gente pode ver o Ethereum puxando as altcoins do ecossistema dele, que como são a maioria do mercado, o mercado todo tende a subir. Esse é o simples motivo que eu acredito e ainda fico nessa tese que o Ethereum é um manda-chuva e ele voltando a subir, nós vamos ter o que a gente quer. E aí eu vou voltar naquela tese da lateralidade. Se você for notar, o Ethereum está praticamente igual ao Bitcoin. Só que o Bitcoin está no curto prazo, o Ethereum está no macro. O Ethereum está estagnado durante um ano aí praticamente, o que é chato. E você vai notar que ele vem aqui em cima e depois vem aqui embaixo. Ou seja, em um princípio básico de uma lateralidade do mercado que eu te mostrei, toda essa questão de criação de liquidez, ele toca em cima, vai para baixo. Ele toca embaixo, vai para cima. Ele toca em cima, vai para baixo e aqui de baixo, qual que seria a próxima direção? Aqui para cima. Ou seja, o Ethereum tem uma possibilidade junto com o Bitcoin de voltar aos 110 e o Ethereum voltar aos 4.000. E como você vê que essa estrutura é muito recorrente do mercado, seguindo de uma tendência de alta, a expectativa é que ele continue essa tendência de alta, ou seja, ainda tem jogo pra gente. E tudo que eu te mostrei é para te provar que nós temos razões técnicas para esperar uma grande valorização do mercado e que nada acabou. Por mais que a gente viva um momento de incerteza e, assim, pô, cara, isso afeta bastante, tá? Não vou mentir. Quem é ser humano e tem um coração vai acabar tremendo um pouquinho as pernas em tudo que tá acontecendo com o mercado. Mas olhar para isso me deixa mais confortável que a gente tá no momento certo e que a gente tá muito próximo de uma virada. Finalmente, é o que eu mais espero para todos nós ganharmos dinheiro, tá? Só que eu lembro que ainda vai ter um grande desafio pela frente, eu sempre vou ficar batendo nessa tecla, que é vender. Você vai precisar vender para não sofrer isso de novo. Então vai subir, você vende. Vai com o pensamento de eu tenho que botar esse dinheiro no bolso, porque se o mercado entrar em uma nova tendência de queda, você vai ficar um bom tempo, às vezes, preso com o teu capital, sendo que é importante você capitalizar para fazer o que você quer, reinvestir, enfim, você tem que ter uma estratégia acerca disso. E como eu falei que o Ethereum ele tende a mover o restante do mercado,
Eu vou voltar para o gráfico dele e vou te mostrar um dos indicadores que não tem falha. Só que não adianta você tentar controlar o curto prazo com ele porque não vai funcionar. Esse indicador se chama índice de força relativa. Então, aqui em cima você está vendo o preço do Ethereum. Aqui embaixo você está vendo a força do Ethereum. Então, preço é diferente de força. O preço pode estar caindo enquanto a força está subindo. É possível. O preço pode estar subindo enquanto a força está caindo, que é o que a gente chama de divergência. Isso acontece sim. Então, nem sempre a força está indo na mesma direção do preço. Só que esse gráfico aqui de baixo ele tem dois extremos, o extremo de cima e o extremo de baixo. O de cima que a gente chama de sobrecompra, significa que a força compradora fica tão forte que as pessoas estão ganhando tanto dinheiro que elas pensam em vender, enquanto o preço chega lá na sobrevenda, cai muito, cai tanto que as pessoas olham aquilo como oportunidade e começam a comprar mais forte. E é por isso que nesses dois pontos a gente costuma ver uma virada de chave. Ele chega em sobrevenda, o mercado sobe porque as pessoas veem um desconto e querem aproveitar. E quando ele chega na sobrevenda, as pessoas tendem a despejar porque é um momento muito bom para vender. Historicamente, assim como uma lateralidade, isso é muito normal. Ele bate sobrecompra, sobrevenda, sobrecompra, sobrevenda, ou seja, continua esse raciocínio. A expectativa é que a gente busque a sobrecompra novamente. Então, um indicador de força relativa está mostrando para a gente que nós estamos aqui no Ethereum, no gráfico diário, próximos de uma região de sobrevenda. Então, pode ser que dure mais um mês, 2 meses, 3 meses essa queda. Eu não acredito nisso, eu acredito que vai ser muito mais rápido pela recuperação que o mercado mostrou. Mas nós estamos numa região favorável para acumular, esperar uma valorização. E que esse ciclo não tenha acabado. Então, você pode manter, e eu estou mantendo, a minha esperança em ter uma grande valorização daqui para frente para pagar todo esse estresse que todo mundo está sendo afetado, querendo ou não. Nós queremos dinheiro, só que é muito imediatismo batendo em cima e a gente tem que quebrar isso. Porque se você deixar o imediatismo tomar conta, você vai acabar vendendo e se rendendo, assim como muitas pessoas venderam aqui no medo. Sendo que o mercado em algumas horas se recuperou totalmente, às vezes de uma queda de alguns minutos. Ele foi lá e retornou com alta de 40%. Então quem vendeu aqui embaixo se arrependeu amargamente. Vendo que o mercado retomou a racionalidade um pouco depois e podia ter vendido aqui em cima, com prejuízo menor. Então você tem que tomar muito cuidado com o que as suas emoções dizem para você fazer. Que isso pode ser fatal para o teu dinheiro. E aí você olha que tem vários projetos que estão sobrevendidos, estão lá embaixo no RSI. Eu vou dar um exemplo, um dos projetos mais importantes do mercado de cripto, que é a Chainlink, está aqui no gráfico diário, próximo da região de sobrevenda. Então pode entrar nessa região, assim como aconteceu aqui atrás, e voltar a subir como ela teve uma performance. Então isso pode acontecer. Você vai pegar vários outros projetos, nós estamos entrando nessa zona de sobrevenda. O que acaba sendo uma oportunidade de pegar projetos bem fundamentados a um desconto maior. Só que nesse mercado de cripto tem uma coisa chamada consciência de risco. Nós queremos ganhar dinheiro, mas nós temos muito risco em cima também. Então a gente está sujeito a tudo. Só que tem uma coisa no meio do caminho que pode atrapalhar todo seu pensamento, a sua estratégia, que é o emocional e o imediatismo. E eu ainda acredito, minha opinião do Douglas, do que eu vi aqui, que você sendo paciente o suficiente, você tende a ter um retorno ainda esse ano. É o que eu estou fazendo. Estou comprado. Não vou dar detalhes. E nesse momento não tem quem escape dessa queda. Quem está esperando uma valorização de cripto sofreu de alguma forma. E a gente vai choramingar? Não. O que resta é manter firme. E ter uma tese que você está pelo menos no caminho certo. E tendo esse conforto que você está no caminho certo, você só tem que sobreviver no caminho, na jornada. No final, poucas pessoas vão conseguir botar o dinheiro no bolso e acredite, são poucas pessoas que estão conseguindo se manter vendo a sua carteira performando negativo. Só que isso é normal para um jogo de cripto. Se adapte ao jogo, aguente firme e você colherá os resultados. Então eu estou aqui para te ajudar, para tornar isso mais tranquilo. Estamos juntos nessa. Nem preciso falar da sua inscrição, que é muito importante, o seu like nem se fala. Eu agradeço muito a companhia até então e tamo junto nessa. Um grande abraço.